gurizada? Hoje a gente vai bater um papo aqui um pouco mais descontraído, um pouco fora do que a gente costuma conversar. Pra quem tá chegando de paraquedas aqui, oi, eu sou a Francine Bonalume. Esse nosso canal, normalmente a gente fala sobre maquiagens, beleza, mas hoje eu resolvi ter um papo um pouco mais calcinha com vocês. E aí vim contar pra vocês que eu coloquei o DIU. E aí queria tirar algumas dúvidas que inclusive eu tive pra colocar o DIU. Então deixa eu contar pra vocês. Eu sempre tomei pílula anticoncepcional, né? Minha vida toda, desde muito cedo, né? Minha mãe sempre me levou no ginecologista pra mim não ter medo, né? Ela ainda me apresentou um ginecologista e disse, olha, esse tem que ser o seu melhor amigo, você tem que sempre se abrir com ele. E durante toda a minha vida já passei por vários ginecologistas, tá, gente? O meu plano de saúde ia mudando, eu ia trocando de ginecologista e tudo certo. E isso é bom também pra gente ter opiniões diferentes, né? Mas eu sempre tomei pílula, gente. Desde o primeiro ginecologista me recomendou pílula. E eu não sei se contigo foi assim, mas daí acabei ficando com pílula e segui pílula o resto da vida. E então desde muito novinha que tomei pílula e segui até então os dias atuais. Até que eu cheguei e disse, meu Deus, eu não quero estar tomando isso pelo resto da minha vida, gente. É um saco ter que estar lembrando toda hora. Não sei como é que é pra ti, mas eu achava um saco. Porque às vezes esquecia. E aí era um mês que eu tinha que estar me cuidando mais, né? Você sabe como é que é, né, gente? Então, mas eu achava um saco e eu sabia a bomba de hormônio que a gente tá tomando com a pílula, né, gurias? A gente sabe, assim, a gente faz ideia, né? Eu, por exemplo, não tenho dimensão do quanto é essa bomba, digamos assim. Mas eu sabia que era bastante. E aí eu disse, eu queria tanto tentar outro método, né, contraceptivo. E existem tantos, né, gente, a gente ouve, eu não sei vocês, mas eu na escola ouvia falar dos outros métodos. E a vida toda eu com pílula. Eu disse, não, vou ir atrás disso. Eis que trocou meu plano de saúde agora esses poucos dias atrás. E aí acabei procurando, eu tava indo no ginecologista em Porto Alegre, porque eu trabalhava lá. Acabei disse, não, vou procurar um mais perto de onde eu moro em Gravataí, Rio Grande do Sul. E aí quando eu cheguei nele, ele já me pediu alguns exames, mas ainda não tínhamos falado de DIU, porque nem tinha vindo na hora o assunto na minha cabeça. E aí ele vendo, então, os resultados dos meus exames, ele me perguntou assim, teu fluxo menstrual é muito forte? Olhou um pouco o meu histórico que eu levei pra ele. E eu disse, sim, doutor, meu ciclo menstrual é muito forte. Realmente é, gurias. Assim, é de uma menina de 15 anos e eu tô com quase 30. Então, era muito forte o meu ciclo menstrual. E ele me causava, às vezes, anemia. Minha menstruação às vezes vinha muito forte. Pra tu ter ideia, o absorvente noturno, que é aquele maior, não segurava. Às vezes eu acordava no dia seguinte em casa, na cama, e meu pijama, minha cama tava manchada porque vazava. Nem o absorvente noturno segurava minha menstruação de tão forte que é. E ela me trazia anemia, por perder muito sangue. E aí ele na hora me disse assim, tu sabe que tu tem indicação a colocar DIU, né? E eu disse, doutor, esses dias ainda me veio isso na minha cabeça. Nós, estamos conectados, falei pra ele. Porque eu sonho da minha vida colocar isso aí. E aí, então, comecei a ver a questão pra colocar o DIU. Mas foi assim, casou as duas opiniões, minha e dele. E eu disse, doutor, tava com isso pra te falar e tinha me esquecido já. Porque eu quero. E eu quero muito colocar. Então, daí ele começou a me tirar algumas dúvidas. Os planos de saúde têm que cobrir o DIU, tá? Se o médico colocar que você tem que colocar o DIU, né, der por escrito, você tem que brigar no seu plano de saúde, ele tem que cobrir, tá, gente? No meu plano de saúde eu não precisei brigar, mas eu precisei dessa folhinha do médico dizendo que eu tenho indicação a colocar DIU. E na boa, qualquer ginecologista que te atenda e tu diga, doutor, eu quero DIU, ele te dá essa folhinha, tá? Então tem como colocar pelo SUS também, mas daí eu não vou saber te orientar. Eu só precisei dessa folhinha, entreguei no plano de saúde, eles já me deram a autorização do DIU. E ainda o doutor me disse assim, ó, você tem direito e brigue pelos seus direitos, mas se porventura eles não autorizar e tu ainda assim quiser colocar, a consulta, o dia da colocação, teu plano cobre porque é uma consulta qualquer. E o DIUzinho, né, o objeto DIU, digamos assim,
Ele custa R$2.400 ali com o doutor, e ele ainda me disse que parcelava em quantas vezes eu quiser, aceitar o cartão. Eu disse, doutor, de uma forma ou de outra eu vou colocar, pelo amor de Deus. Se o senhor parcela, então nós vamos colocar isso aí. Ele disse, não, mas vai primeiro e briga com o teu plano. Mas no fim nem precisou brigar, eles logo autorizaram e levei a folhinha lá pro doutor. Aí, deixa eu te dizer aqui que ele me pediu de exames, tá? Ele me pediu um exame de sangue pra ver de forma geral como é que tava, essas minhas anemias, mas isso por causa de mim, tá? Como eu já tinha tido, ele queria ver se isso tava tudo certo pra colocar o DIU. Pro DIU, basicamente, ele me pediu uma ecografia, uma eco transvaginal, né? Uma eco lá de baixo, porque ele tinha que mais ou menos mapear o meu útero pra ver qual é o caminho que ele teria que fazer. Sobre o dia da colocação, vamos lá, como é que foi? Ele me pediu para tomar, colocar 2 remédios para dor. Ele é um remedinho sublingual, né, que você bota embaixo da língua e deixa desmanchando. Ele é um remédio para dor, então ele me disse para colocar 2 embaixo da língua meia hora antes da consulta. Então quando eu tava em casa, coloquei os 2 remedinhos, fui para minha consulta, que ele disse que isso seria o suficiente para minha dor. E a maioria dos vídeos aqui do YouTube que eu vi a pessoal dizendo que é bem tranquila a colocação. Mas também vi que algumas meninas fazem em hospital, algumas meninas tomam anestesia. O doutor ali não tem o costume de dar anestesia. E também nesse doutor, a maioria, como é um convênio que meu marido tem pela empresa, a maioria das colegas de serviço dele vão nesse doutor, por isso que eu fui sob indicação, e todas elas já têm o DIU com ele. E todas elas já tinham me dito que é super tranquilo de colocar. Mas, eu sabendo do meu histórico, gente, pra vocês terem... Eu tenho uma formação ali no útero, eu tenho vários probleminhas ali no útero, tá? E pra vocês terem ideia que o exame preventivo, aquele que a gente faz todo ano, sabe, do colo do útero, aquele já me dói, eu fico 2 dias sangrando depois de fazer esse exame. Um exame que é super simples e que eu sei que em todas vocês é só um desconforto, não dói, em mim dói. Devido a essas minhas malformações, enfim. Então eu já fui pra colocar o DIU pensando assim, vai doer. Vai doer e eu sei que... E não quero te assustar se tu vai colocar o DIU. Porque em uma maioria é super tranquilo. Mas eu sabendo desses meus probleminhas, eu sabia que ia doer. Tomei os remedinhos que nem o doutor mandou. Cheguei na consulta. Então, na hora ele já fez a eco pra mim, essa transvaginal, mapeou. Ok, agora ele me disse assim, você vai sentir 3 cólicas e vai ser super rápido. A primeira é pra mim medir, a segunda é pra mim colocar o DIU e a terceira acho que era pra tirar o aparelhinho que segura o DIU, né? Se não me engano era isso. Ele mediu e foi super demorado. E ele não conseguia entrar com o DIU lá dentro, gente. E aí eu quase morri de dor. Ele botava e tirava, e botava e tirava, e botava e tirava. E aí que ele me explicou o seguinte, ele me disse que meu útero era muito pequeno, não tinha espaço ali pra ele chegar com o DIU. E depois ele viu que lá no final do útero era em curva. E ele não enxergou isso na eco. E aí eu disse, doutor, lembra que eu te comentei que eu tenho uma malformaçãozinha? E ele descobriu só na prática, mas eu tava urrando de dor na cadeira, gente. Então, foi uma colocação bem difícil pra mim. Tanto que quando ele teve esse papo comigo, eu na cadeira, tava toda aberta ali. Eu disse, doutor, deixa, vamos desistir. Eu sigo com o remédio, já vi que vai ser pra mim o remédio. E ele disse, eu vou tentar uma última coisa. Ele trouxe tipo uns espéculos de alumínio esterilizado, que ele abriu a embalagem na minha frente, colocou 2 e me abriu, gente. Nesse momento, escorria lágrima involuntária do meu olho de dor. Não vou te mentir. Esse é um bate-papo bem sincero aqui contigo. E doeu bastante. Mas daí, depois disso, ele foi super rápido, botou o DIU, fez a curva então, né? Porque o meu era em curva, e largou o DIU. E eu já estava morrendo de dor. Ele tirou todos esses equipamentos de dentro de mim e fez uma última eco para ver se o DIU estava bem posicionado. Estava bem posicionado,
Mas ele disse que ainda o corpo pode tentar mover o DIU, né, como uma forma de defesa. Então daqui 15 dias, eu acabei de colocar o DIU, daqui 15 dias eu tenho que voltar para fazer outra eco para ver se o DIU não moveu. E aí se moveu, gurias, eu não quero nem ver, porque eu não vou deixar ele mexer nisso tão cedo. Mas vamos a algumas dúvidas geral. O DIU tem durabilidade de 5 anos. Eu coloquei o DIU Mirena, como tu viu no título do vídeo, tá? Existem dois tipos de DIU que existem hoje em comércio. É o DIU de cobre e o DIU Mirena. A diferença de um e outro é que o DIU Mirena tem um pouco de hormônio, tá? Então, o formato deles impede, então, da entrada dos espermatozoides, né? Eu também não quero entrar em muito termo técnico porque eu não sei te dizer, mas foi assim que meu médico me explicou, tá? Vamos deixar isso bem claro. Então o formatinho dele impede, né? O de cobre tem o mesmo formatinho que o Mirena, então ele também previne tanto quanto o Mirena, mas o Mirena tem um pouquinho de hormônio. E aí ele reduz um pouco da menstruação da mulher. Em algumas mulheres param de menstruar com o DIU. Ele diz que não é certo que isso aconteça, mas com certeza vai diminuir o fluxo. E aí pega aquele meu ponto, né, que eu tava tendo anemia com a menstruação, então agora vai diminuir. Isso é certo que vai acontecer, a gente só não sabe se vai parar. Tô torcendo que pare, gurias, mas já ter parar de gastar com pílula e parar de gastar com absorvente. É tudo que eu mais quero nessa vida. Mas pode ser que tenha os escapes, né? E pode ser que venha bem fraquinho, então agora com o tempo a gente vai acompanhando. A partir do momento que coloca, não precisa mais tomar o remédio, então no mesmo dia que eu coloquei eu não precisei mais tomar pílula. E também a hora que eu quiser tirar para ter filhos, tira, assim como a pílula, você para de tomar, uns dias depois já pode começar a tentar, o DIU funciona da mesma forma, tá? Eu li na internet que um DIU Mirena, que vale 5 anos, tem a mesma quantidade de hormônio que 6 meses de pílula. Pra tu ter ideia o quanto o DIU é mais fraquinho, entende? Sem ter que ter aquele compromisso também de todo dia, né, gurias? Então, assim, pra mim era só qualidade. Eu não sei vocês, é claro que cada uma de nós tem uma opinião, mas eu acho que a gente tem que ser livre pra escolher o que a gente acha certo. E sempre me impuseram a pílula, né? Agora que eu escolhi o DIU, eu só não queria ter sofrido tanto. Eu te confesso que a colocação pra mim foi muito sofrida, mas lembrando que eu também sabia que ia ser sofrida devido a todos esses probleminhas que eu tinha. Então, possivelmente daqui 5 anos, quando tiver que trocar, eu vou querer fazer em um hospital com anestesia, né? Talvez até o médico agora oriente, sabendo que ele teve todo esse parto aí. O meu médico, ele coloca DIU todos os dias, é só isso que ele faz. Ele leva 15 minutos pra colocar um DIU. Em mim foi 45 minutos de sofrência, só pra tu ter ideia. Eu deitada ali, e olha, pra mim pareceu que foi 3 horas, porque não terminava nunca aquela sangueira, gurias. Não, foi um procedimento bem limpo, não quero te assustar, mas pra mim foi dolorido. E eu sei que pra maioria não é. Então não te assusta, eu acho que a gente tem que pesquisar qual método, tem muito método contraceptivo, a gente pode tentar de 1000 formas, e eu escolhi o DIU, queria te contar como que foi a minha experiência de colocação, não foi muito boa, mas eu só vejo qualidades no DIU, sabe? Só de pensar que a taxa hormonal dele é menor, tudo assim é mais tranquilo, só daqui 5 anos eu tenho que trocar, então eu só vejo alegria no DIU. Espero que ele não tenha movido. Menstruação, o doutor disse que nós vamos analisar só daqui 6 meses, que é só a partir daqui 6 meses que ela vai começar assim a diminuir ou talvez sumir. Então agora nos primeiros meses é bem comum eu menstruar normalmente. Vamos falar de pele, dessas coisas, né? Como o DIU Mirena tem hormônio, a minha pele sempre foi muito seca, né? Então eu não tava preocupada com isso. Mas ele me comentou que algumas mulheres têm esse medo, né? Porque algumas tomam pílula justamente para não vir espinhas, acnes, enfim. Eu não tinha esse medo, mas ele disse para nem precisaria ter porque o Mirena tem hormônio. Mas enfim, não era uma preocupação minha. Eu tava preocupada com
dá fome, gente. E ele disse que não tem pesquisas que comprovem que aumente a fome, o Dilmirena aumente a fome da mulher, né? Que ganhe peso. Inclusive me mostrou algumas delas, pesquisas bem recentes, assim, em alguns sites deles. E ele disse, ó, fica bem à vontade para pesquisar, porque nada comprova que mude a vontade de comer, né? Essa era uma preocupação que eu tinha no caso. Então ele já tirou essa preocupação da minha cabeça, não precisa ter. E eu não sei se vocês têm alguma dúvida, eu pensei daqui 6 meses voltar com esse vídeo pra dizer se freou a minha menstruação, se gostei dos resultados, se moveu ou não o DIU, se eu tive mais dores. E sobre as dores, gente, foi só no dia da colocação, tá? Depois de tudo isso que eu te contei, não te assusta, mas realmente foi só no dia, assim. Eu botei bem no fim do dia, depois do meu serviço, e doeu, quando eu cheguei em casa ainda tava com cólica, daí não era bem dor, era cólica, e ela foi sumindo, fui dormir, aí o doutor ainda disse pra mim chegar em casa tomar mais um remedinho, porque eu realmente, ele viu que eu não tava legal, então eu cheguei em casa, tomei mais um remedinho pra dor, e aí foi o tempo dele fazer efeito e logo fui dormir, descansar, e no outro dia já não tinha mais nada. Então, mesmo tendo sido sofrido, foi só na hora, sabe? E eu penso que a longo prazo isso vai ser melhor pra mim. Eu não sei se tu tem dúvidas e quer deixar aqui embaixo, que daí eu, de repente, na próxima consulta com o doutor, posso levar. Lembrando que eu não sou especialista de nada, só realmente quis trazer minha experiência e contar, então, que agora eu estou na turma das mulheres que usam DIU. Olha que maravilha, nunca tinha pensado que ia colocar DIU na minha vida. E veio essa vontade, o doutor já veio com esse assunto e, nossa, juntamos o útil ao agradável e coloquei meu DIU. Estou com DIU. Muito contente com isso, muito contente mesmo. E é isso, meu amor, espero que você tenha gostado de bater esse papo calcinha comigo. Deixa aqui embaixo tua dúvida, ou se tu quer que eu traga outros temas relacionados ao papo calcinha, certo? Se inscreve no canal, de ter vídeo novo aqui toda semana pra ti, meu amor. Um beijo no teu coração e até semana que vem no próximo vídeo.